Eu vou mostrar aqui a história do Gustavo, esse aqui, ó. Esse primeiro aqui. O Gustavo, morador de Bicas, na Zona da Mata. Gustavo, 38 anos, trabalhava como taxista há algum tempo. E ele foi chamado para fazer uma corrida, só que na verdade essa corrida era uma emboscada. Era alguém que estava interessado em roubar. E fez isso da forma mais cruel e brutal possível. Bom, quem chamou o taxista, segundo a polícia, foi esse homem aqui do lado, ó. Ele é conhecido lá na região como Saci. Se não me engano, tem 31 anos. Mas lá em Bicas, todo mundo sabe quem é ele. É famoso, já cometeu crimes, já foi preso. E aí foi da seguinte maneira. Ele pediu para ir para Juiz de Fora. Aí o Gustavo foi lá, o buscou, colocou no carro e saíram. No meio do caminho, ele mandou o Gustavo entrar numa estrada de terra. O Gustavo foi e entrou. E quando entrou, esse homem partiu para cima do taxista. O espancou e depois o jogou para fora, assumiu o volante e atropelou ainda o Gustavo. O suspeito fez isso. Fugiu, deixou o Gustavo lá ferido, em estado grave. Só que nessa fuga, não sei se ele não sabia dirigir, o que ele arrumou, se ele estava louco ou alguma coisa, ele bateu, capotou o carro. Até pensaram que era o Gustavo que estava ali quando viram o carro. Só que logo a polícia constatou que era outra pessoa que dirigia o veículo e a família foi procurar pelo Gustavo e o encontrou, ainda com vida, mas muito ferido. O Gustavo foi socorrido, mas morreu pouco tempo depois. Foi morto enquanto trabalhava. Foi assassinado por um criminoso que era para estar na cadeia, mas foi solto por conta da pandemia. Mais um. Põe no Cidade. Segundo a polícia, Gustavo Teixeira Marciano, de 31 anos, foi morto de forma brutal. O taxista, que morava em Bicas, na Zona da Mata Mineira, levava um passageiro para Juiz de Fora, quando teria sido atacado no caminho. De acordo com o boletim de ocorrência, durante o trajeto, o passageiro mandou que o Gustavo entrasse em uma estrada vicinal. Lá, ele teria agredido o taxista com golpes de pedra e uma chave de rodas. Em seguida, teria tirado o motorista do veículo e atropelado a vítima. O criminoso fugiu com o carro de Gustavo, mas capotou pouco depois, o que levou a família da vítima a achar que o taxista teria sofrido um acidente. Foi aí que a família aqui, conseguiu ir até o local, que foi descobrir que o Gustavo, meu primo no caso, não estava dentro do carro. Mas logo os parentes de Gustavo descobriram que a história era outra. A Polícia Rodoviária Federal foi até o hospital que o assassino estava, para tentar conseguir alguma informação dele. Que ele falou que tinha deixado em uma estrada vicinal. Quando a polícia passou, a gente foi atrás do carro. Na hora que eu cheguei na estrada, que eu vi meu primo todo machucado, deitado no chão, sangrando muito. E quando a gente encontrou ele estava consciente. Ele conseguiu falar meu nome, ele mesmo falou que tinha quebrado a perna, que o cara tinha batido muito nele, até o SAMU chegar. Gustavo chegou a ser socorrido consciente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada no hospital de pronto-socorro em Juiz de Fora. Na chegada do corpo em Bicas, os amigos organizaram uma carreata para homenagear o taxista. O homem que teria agredido, matado e roubado Gustavo Teixeira Marciano está preso. Ele é conhecido na cidade como Saci e, de acordo com a polícia, em 2018, Saci teria agredido o funcionário de um poço de combustíveis em Bicas com uma barra de ferro. O agressor esperou o frentista ficar de frente para acertar o golpe na cabeça dele. Em seguida, o autor roubou a carteira da vítima e o carro dela. E foi preso. E foi solto agora por causa da pandemia. Quer dizer, nós, cidadãos de bens, a gente pode passar o risco aqui fora com a pandemia. Ele lá dentro, que faz mal para muitas famílias, igual aconteceu com a gente, agora do frentista, ele tem que sair, para poder cometer outro crime. Gustavo era solteiro, não tinha filhos e trabalhava há mais de 10 anos como taxista. A família espera que o autor pague pelo crime que cometeu. Ele cumpre o que ele fez justamente para não acontecer isso de novo, porque não é a primeira vez, então ele pode vir a fazer isso se ele ficar solto. Nada que se faça hoje vai trazer meu primo de volta. Ele nunca vai estar mais com a gente aqui.
Então, a gente fica com um sentimento de capaz e de raiva, eu não vou falar ódio, mas de raiva de uma pessoa ter feito isso com outro ser humano. Um outro ser humano, um homem trabalhador que estava defendendo dele, uma pessoa querida por todos, pela família principalmente. Então, diante de mais um crime como esse, eu volto a questionar aqui. Qual o critério utilizado para soltar presos durante a pandemia? Eu queria saber, porque tá cheio de assassino sendo solto, de gente que já cometeu crimes bárbaros aí, crimes pesadíssimos por aí, e tá sendo solto por conta da pandemia, não pode aglomerar, vamos soltar, mas peraí, gente, tem que soltar aquele ladrão de galinha, aquele que furtou um litro de leite para levar para o filho, esse tem que soltar num período de pandemia. Não aquele que socou uma barra de ferro no rosto do frentista lá no posto de gasolina, que depois foi lá e fez isso daí, fez pior, matou o motorista. Eu queria saber, sinceramente, que critério estão usando para soltar os presos, porque não é possível. Cada dia que passa é um crime pior que o outro, aí na hora que você vai ver quem cometeu o crime, cidadão que estava preso, foi solto tem 1, 2 meses por conta da pandemia. Não adianta, tem bandidos que não merecem segunda chance, não merecem benefício, tem que ficar presos, pagar até o fim da pena, não adianta.